Não precisa fazer esse sacrifício. O Cittadini, você... Deixa ele terminar. Termina. Desculpa, é que eu falei... O que é, meu eu achei curioso. Não, é a forma de profissionalizar. Não, mas olha, uma forma de mexer na estrutura. não vai ter nada. SAF ninguém quer lá. Ninguém quer. Porque se vier SAF, vai... todo mundo no Corinthians, quando é candidato, se intitula empresário. Empresário. Você está cheio de empresários, porque é tudo fajuto. Não são empresários. Em cima disso, você carrega o sonho, o desejo, pensa em um dia ser presidente do Corinthians? Olha, veja só, eu já achei lá atrás que seria bom. Mas eu, conhecendo bem o clube e tendo eu sido 4 anos vice-presidente, eu acho que nós devemos abrir espaço para novas lideranças, não essas que chegaram aí, isso aí é horrível, né? Mas novas lideranças que venham para o clube. Você tem alguém de... Não, precisa aparecer, né? É difícil, porque o cara que vier aparecer vai ter que frequentar o Tamborel. O Tamborel, vai ter que frequentar a bote, a sauna. A peteca tem um número de votos. Você já jogou peteca no Parque São Jorge? Não, mas fui muito lá, porque se você não vai lá, você não... Não tem voto. Não tem. Essas coisas. Cittadini, o Corinthians, com essa dívida, tem muita gente falando sobre a dívida, o Everton Santos, o Aleph, com essa dívida de 2 bi, que a gente falou no comecinho da nossa resenha aqui, qual é a saída... Como é que você enxerga a saída para salvar o Corinthians? Olha, Cittadini? o clube precisaria ter algumas coisas que é difícil. Qual o grande problema do Corinthians? O Corinthians não paga imposto, não paga fundo de garantia, não paga salário. Ele atrasa tudo isso. Principalmente imposto e fundo de garantia, dá um problema sério. Hoje o Corinthians tem um... E aí a dívida vai crescendo. Essa dívida é problemática. A dívida com a Caixa, isso não é problemático. Você sempre foi a favor do estádio? Muito. O estádio eu sou favorável. Eu era contra a renovação e transparência. Aliás, quase briguei com o Andrés quando o Andrés resolveu apoiar o Morumbi para ser a abertura da Copa do Mundo. Eu disse para ele que isso era uma loucura, que nós não devíamos apoiar em hipótese nenhuma, que isso daí nós perdíamos a oportunidade de construir o estádio e tal. Quando apareceu, você sabe, o estádio do Corinthians é obra do Lula, vamos ser sinceros. Foi o presidente Lula chegou na seguinte situação: a FIFA disse que não teria jogo em São Paulo da Copa. Por quê? Porque não tinha estádio. O Morumbi ela não aprovava. E, aliás, fazia bem, porque o Morumbi não é estádio para a Copa do Mundo de jeito nenhum. No que ela fazia muito bem. Agora, quando bateu o desespero, o presidente Lula procurou o prefeito, falou, vamos construir o estádio. E o prefeito começou a trabalhar para construir um estádio ali na Zona Norte. Quem ia construir mesmo era a Odebrecht, a mesma companhia. Mas deu um problema. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo tinha estourado o limite de financiamento. Embora os estádios todos tenham sido financiados, porque todo mundo fala do estádio do Corinthians, mas foram todos financiados pelo governo federal, deu um problema. Aí o Lula falou o seguinte, e se nós construirmos um estádio lá na Zona Leste para o Corinthians? Porque tinha que ter um clube. Tinha que ter um clube. O único clube que tinha para construir estádio era o Corinthians, ou é o Juventus, ou é o Nacional, não era, era o Corinthians. E aí ele saiu para trabalhar, chamou lá o cara da Odebrecht e fez. O projeto é um projeto muito parecido com o estádio que o Corinthians ia construir na Raposo Tavares. Era para ser algo mais modesto, né?
Nunca foi muito modesto, muito Precisava mais. daqueles mármores, Não. privada automática, Não, o problema mas é Corinthians, né, Stadini? o problema é o seguinte, o estádio é belíssimo, estádio. Isso é verdade. Eu era presidente do CORE. mesmo. Eu era presidente do CORE quando foi aprovado. E eu disse uma frase que ficou anotada na ata. Eu disse, olha, este é o último vagão do último trem. Vamos embarcar e tocar. Porque se nós não entrarmos agora, nós não vamos ter mais estádio nos próximos 50 anos. Porque um estádio como esse do Corinthians não se constrói fora de uma questão de Copa do Mundo. E o estádio é belíssimo, o projeto é belíssimo, e o estádio, vou lhe dizer o seguinte, vocês vão ao estádio. Você sabe que o estádio do Corinthians faz uma diferença monstruosa. Sim, lógico. É impressionante como é gostoso assistir jogo lá. Eu tenho 2 cadeiras atrás do banco do Corinthians. Na Oeste. Na Oeste, atrás do banco do Corinthians. Eu pago por ano, então eu tenho 2 cadeiras. É uma maravilha. Eu vejo até que os jogadores falam com o técnico. Os caras te enchem muito o saco lá, Stadini? Quem? A torcida. Não, quando o time está ruim, lógico, quando o time está ruim, eles estão... Põe culpa em você também. Não, eles põem culpa sempre na gente. Até porque os diretores, o Corinthians não tem diretor de futebol hoje, então põe culpa na gente. Aliás, a diretoria atual tirou os 2 ingressos. Você era favorável àquele negócio de ter ingresso, do conselheiro ter ingresso? Não tem que ter ingresso nenhum, mas não sei se tirou. Eu sou favorável a que o conselheiro pague como nós pagamos. Eu sempre quis pagar. E pago mesmo. Eu já pago anual, aquelas 2 cadeiras ali, quando não vou, vai alguém, mas eu pago. Eu acho que o estádio vai precisar se modernizar algumas coisas que ele está ficando superado, né? Por exemplo, a venda só pela internet. É uma coisa que precisa estabelecer isso daí. Não se tem mais estádio com venda de ingresso de papel. Isso aí dá todo esse rolo que dá aí de cambista, tudo, é porque não existe mais estádio. Você tem, a venda é toda... Você gosta desse sistema do fiel torcedor? Eu gosto. Eu acho que é um sistema. Sim. Só lembrando que daqui a pouco... Porque é que ele